Bom, agora eu queria saber particularmente de você, Gilmar. O que te fez acreditar e colocar no seu coração a cultura racional e entrar de cara? O que aconteceu com você? Olha, Nina, eu te confesso que desde quando eu conheci a cultura racional, ela já me trouxe uma enorme convencibilidade. E de lá para cá, né, há 35 anos atrás, são convencimentos em cima de convencimentos. E sempre assim, dia após dia. Porque eu não conseguiria aqui referenciar para você uma só coisa. Porque foram várias. A exemplo disso, eu até diria para você que na minha jovialidade, ali nos meus 18, 19, 20 anos, gozando de alto vigor, né, de saúde, de curtição, de balada, e até mesmo atribuir alguns vícios e costumes, né, que é algo que era da minha época, mas eu tinha também uma busca também e um problema. O meu problema era existencial. Olha só que interessante. Era o existencialismo. Eu tinha um grande problema com o existencialismo, com o meu existir. Então, eu para mim não tinha quem respondesse. E eu garimpava, eu frequentava religiões, eu lia vários livros também espíritas, né? Eu fui também centro espírita. Eu fui em vários segmentos aqui, que não vale, não que não vale a pena, né? Porque seria muitos aqui referenciar, mas eu lembro de alguns, como a Sheixinoe também, a Bahá'í, né? Nem sei se vocês já ouviram falar, e centros espíritas também, que eu sempre tive assim, uma inclinação, mas eu sentia que não tinha uma satisfação. E eu Uhum. sentia que, ao mesmo tempo, aquilo ali me levava também a um vazio, porque eu queria, né, compreender, entender alguma coisa ali, mas não tinha algo que era saciável. Mas quando eu conheci a cultura racional pela primeira vez, eu achei muito interessante pelo título. O título, que é o Universo em Desencanto. Então, esse livro, ele é de uma simplicidade, de uma naturalidade, que foi o que me atraiu mais atenção. Porque esse título, Universo em Desencanto, olha só para você ver, né, Renan? Para você também entender isso, esse título, Universo em Desencanto. Uhum. Por quê? Porque a humanidade, ela na realidade, ela se encontrava encantada com tudo que existiu. E eu da mesma forma, não é muito diferente, né? Eu também da mesma forma, encantado. Mas pela humanidade não passar pelo processo da mudança de fase que houve, de deixar de pensar e imaginar para raciocinar, ela sempre continuou encantada. E até hoje está no mesmo processo, não desencanta. Então eu, quando ouvi esse título, eu achei muito interessante. Depois vem mais abaixo a imunização racional. Eu sei, gente, o universo é desencanta, imunização racional, e depois a verdadeira origem da humanidade. Então, assim, qual que é o livro que ainda se titularizou, né, como com esse título, né, que a gente sabe que é a Bíblia, né, que fala que a Bíblia tem lá que fala que é a verdadeira origem da humanidade, mas não aparece essa titularidade. Até hoje eu não vi, né? Mas enfim. E aí foi onde que realmente, no folhear, né, e na introdução, eu vi algo que eu me deparei, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: estamos em plena fase de aparelhos nacionais. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Nunca ouvi. E você vai ver, Renan, quando você pegar esse livro, ele tem assuntos que eu te garanto que é completamente diferente de todos os assuntos que tem dentro da cultura animal. E que, na realidade, há essa necessidade também, que realmente seja diferente. Porque do comum, do igual, né, não valeria a pena. E aí é onde que realmente eu tive essa identificação, que quando eu peguei o livro, nunca mais consegui separar, nunca mais consegui largar,
E fui assim, sabe, envolvendo, passou a ser meu livro de cabeceira, né? E eu, não que eu abandonei, mas foi uma coisa assim, não que eu abandonei os outros conhecimentos, mas foi uma coisa assim que eu realmente já consegui interagir, já fui me envolvendo, cara, e até hoje. Então, é um conhecimento em cima do outro conhecimento que você vai assim sempre, sabe, querendo mais, conhecer mais, viver mais o conhecimento. E aí eu garrei de unhas e dentes, estou até hoje, já não tem como mais assim largar, porque eu só vou largar isso aqui quando voltar realmente para o meu mundo de origem, que realmente não vou precisar ficar aqui mais, né? Mas eu acho assim, acho não, eu tenho assim comigo, Renan, uma segurança tão grande do que eu sei hoje, porque eu vivia num vazio. Era um vazio, com toda sinceridade, muito grande. Não vou mentir para você. E eu consegui também, assim, me livrar de vários hábitos e vícios, né? Que até então eu não conseguiria, da maneira que eu me encontrava, através dos outros conhecimentos, com toda sinceridade. E foi graças à cultura racional que realmente me deu esse sustentáculo, né? Essa força, essa energia punjante mesmo, forte mesmo, que hoje eu tenho certeza. Porque se tem uma coisa que realmente as pessoas não têm hoje, dentro do conhecimento da cultura racional, é a certeza daquilo que realmente pode passar para o outro ter essa segurança. Então, assim, a segurança que eu te passo para você, Renan, com esse conhecimento, com esse livro, que você vai estudar quando chegar na sua casa, é do desenvolvimento da sua individualidade, do seu eu, do qual estamos aqui todos dentro de uma individualidade perdida, onde todos nós aqui estamos em condições autônomas. Então você vai desenvolver a sua individualidade, do qual você vai aparelhar a natureza. Olha só, você vai ter uma compreensão, uma assistência da natureza, do qual ela é a intercessora entre Deus e o homem, a natureza. E você vai ser acobertado por essa força, do qual vai te dar toda a sua assistência, de responder todas aquelas perguntas que você sempre fez e ninguém respondeu, e ainda vai dar condição de outras perguntas que você ainda nunca tinha titularizado ainda, entendeu? Feito. E que vai dar também essas respostas. Então é algo assim que realmente, dentro da cultura racional, a pessoa tem essa segurança, porque ele vai fazer com que haja também um enxugamento de todo aquele turvelinho de confusão que existe no pensamento e na imaginação. Por quê? Porque as duas energias eletromagnéticas são duas energias que muitas vezes elas impactam, entendeu? E às vezes ela faz assim, ó, isso e isso, né? Então ela fica sempre volátil, né? Sempre instável. E a energia única, não vai haver separatividade, né? É uma só. Então, se há duas, há disparidade, há desentendimento. Então, quando é uma só, que é uma só verdade, que é a verdade uma só que todos têm a seguir, peraí. Então, o que um sabe, todos vão saber. O que um conhece, todos vão conhecer. O que um sabe, todos vão saber, e a vontade de um será a vontade de todos. Olha só que incrível e que interessante. Por ser uma verdade vinda do nosso mundo de origem, do nosso verdadeiro Deus, em que realmente se identifica-se com a glândula pineal. Porque quando chega na teologia que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, na realidade não é a matéria. Porque a matéria é um ser impuro. É um ser que não tem essa referência. É finito, se realmente se identifica, isso, exatamente. O que realmente se identifica com essa imagem e semelhança de Deus é a glândula pineal. A glândula pineal, Renan, ela é pura, ela é limpa, ela é perfeita, ela é a imagem e semelhança de Deus. E ela é o corpo de vida eterna que todos nós temos. E que realmente volta para o nosso mundo de origem. E não a matéria, né? E não a alma, e não o espírito, que na realidade
muitos se identificam, né, como alma, como espírito, mas o corpo de vida eterna, olha só que interessante, né? É a glândula pineal, né? Porque como é que a gente poderia assim, falar assim, gente, como é que é a alma, como que é o espírito, né? Na realidade, nada disso existe. Porque essa referência, corpo e alma, é um corpo de vida eterna, mas que na realidade colocou como referência espírito e alma, mas que na realidade é a glândula pineal, que é a imagem e semelhança de Deus. Legal. Bom, no começo da resposta você disse que já tentou alguns outros caminhos, né? Algumas foi na Seixonoye, foi em alguns outros. Igreja evangélica, você chegou a frequentar alguma antes ou não? Olha, eu já, sim, eu convivo no meio evangélico hoje, né? Porque a cultura racional, ela não é contra nada, muito pelo contrário. Tem a minha irmã também, que é pastora, tem uma outra irmã também que é formada em teologia, eu tenho vários amigos também, teólogos, né, também, e é um apreço muito grande que eu tenho também por essas pessoas. Por quê? Porque hoje a gente consegue, na realidade, viver um meio mais harmônico, porque a natureza, na realidade, ela está proporcionando isso. Tanto é que esse meio ecumênico, né, que hoje já não se fala mais, ele já se ecumenizou, né, diríamos assim, ele já aconteceu. Não está tendo mais essa disparidade, né? Não, minha religião é melhor do que a sua, não, mas é minha religião. Enfim, lógico, mas não tanto quanto antes existia. Uhum. Né? Você viu, não quero ser redundante, né? Mas nós aqui já é esse exemplo vivo, e isso é algo muito bom, muito salutar da gente sentir. Então, se hoje eu estou nesse convívio, graças a essa janela, né, que estão sendo abertas também, não só no meio evangélico, mas também como em vários outros segmentos. E eu gosto muito dessa interatividade, porque me dá a oportunidade também de trocarmos conhecimento, né? Visto que esse tipo de interação, ele é algo proporcional ao que está acontecendo hoje na fase do terceiro milênio. E dentro da cultura racional, o Renan, ela diz o seguinte, que a natureza já colocou o animal racional a farejar a fase racional. Olha só, vou replicar. A natureza colocou o animal racional a farejar a fase racional. Então, assim, é uma busca. Porque o animal está buscando. E por que ele está assim? Porque já chegou a tipo assim, já chegou no ápice. Já estancou. Já drenou tudo que tinha de conhecimento dentro da cultura animal. Essa é a realidade. Querendo ou não. Entendeu? Porque tudo tem limite. Eu até na live que eu participei do Wagner Dorim, eu falei para ele o seguinte, que foi de uma maneira assim mais metafórica, né, de explicar a fase do animal racional, é que hoje o animal racional ele já chegou no seu fim da fase do animal racional, que ele chegou numa estação final. E nessa estação final não tem mais trilho a trilhar. O bonde chegou ali, não tem mais trilho a trilhar, nesse campo térreo, né? E aí, agora, essa estação final, tanto é que chegou ao final, para ele fazer uma escala, entendeu? Para uma viagem astrológica, cosmológica, redentorizada, entendeu? Graduada. Então ele vai sair dessa estação térrea, dessa conexão térrea, né? Dessa horizontariedade. Essa estação final chega ao seu fim para ele fazer justamente essa escala para essa viagem intergaláctica, planetária, cosmológica, que é a fase racional, que é a fase de aparelhos racionais. Isso eu acho muito interessante também, essa metáfora que eu utilizei, que é uma forma mais simples também de exemplificar, né, a importância que a cultura racional proporciona à fase racional. É uma fase muito linda, Renan. É a fase em que realmente vamos estarmos aqui representando a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia entre toda a humanidade.
E só para você ter uma ideia do alcance dessa racionalização, o que nós hoje temos como consumação dentro da cultura animal, praticamente, Renan, será enxugada em uns 75% de toda essa sistematização da cultura animal. 75% de todas essas práticas existenciais, políticas, culturais, educacionais, comerciais, financeira, tudo isso aí vai ser extinto. Não há necessidade. Isso aqui é um exemplo aqui simples, que eu vou passar para você. É exemplo da saúde. Olha só que comparação contundente. Por exemplo, a pessoa necessita de assistência médica, precisa de ir ao médico, precisa de uma cobertura médica. Tem pessoas que não têm condições, tem pessoas que não dispõem de recursos financeiros para um tratamento que às vezes requer aí uma cirurgia complexa, né, de um valor muito alto, e cabe que tem que fazer o quê? Rifa, ações aí hoje pelas redes sociais, né, faixas também no semáforo e tal. Quer dizer, isso é humilhante. Então, assim, o que seria esse preço? Pela vida. Olha só que interessante. Então, assim, de uma simples dor de cabeça a uma mais complexa cirurgia, o preço seria pela vida, e não com cifras. Olha só que racionalidade. Eu estou te dando um exemplo, onde existem vários outros aí que não há necessidade. A habitação também é um outro também, né, que é um fator em que a própria cultura animal não está vendo isso. E quem é que vai mudar isso? As futuras gerações também, que estão vindo aí dentro de um processo de uma intelectualidade com seus filhos, né? Parece que tem filhos, tem mesmo, não é? Tem. Tem filho? Tenho dois. Então, olha só como é que eles são, né? A intelectualidade dele, ela já vai ser um pouco, né, mais prematura ainda de pegar as coisas. E eles que vão substituir, já é um processo de transformação. Então esse processo que nós estamos hoje de governabilidade, que é um processo arcaico, vai mudar de um processo tão natural, mas tão natural, mas tão natural, que quando menos as pessoas esperarem, nós já vamos estar dentro da fase racional, sem contendas, sem desentendimento. Mas o que é mais importante é a pessoa conscientizar da importância de ter o livro em casa para desenvolver o raciocínio. Porque você não precisa frequentar lugar nenhum para você estar desenvolvendo um raciocínio. Você vai desenvolver na sua própria casa. É por isso que ele fala, não há necessidade de templos, sinagogas, casas de pregações ou algo do gênero. Por quê? Porque você vai desenvolver o seu eu, a sua individualidade perdida, onde quer que você se encontre. Olha só que incrível. E aí você vai entrar em contato com a natureza. Depois que você passar a aparelhar, né, na natureza, você não vai precisar mais do conhecimento. Porque desse portal aqui, né, dessa abertura, depois que você abrir esse portal, você entrar nesse conhecimento, desenvolver o seu raciocínio, aparelhar a natureza, não vai precisar mais do conhecimento. O conhecimento é um processo introdutivo em que realmente você tem que desenvolver o raciocínio e desenvolver essas 4 potencialidades da qual eu te falei, que é o raciocínio, o aparelho, a evidência e a desmaterialização do habitante, né? E aí é onde que realmente esse caminhar agora da natureza, ela está realmente chamando a atenção do animal racional, né? Para essa fase, que é a fase mais linda e mais bela que toda a humanidade vai passar.